Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, mais um episódio do podcast Literário, eu sou Anita Deac. Olá, sou Paulo Salvetti. Estamos com essas vozes animadinhas, mas viemos falar de um tema treta, que é literatura e política. Meu Deus, nesses tempos, né? Irritadíssimos. E como estamos adequados, né? Porque como não pensar em política nesses nossos dias, né? Ou nessa política zona, né? Feita pelos políticos deste Brasil maravilhoso, entre aspas. Inclusive, se você estiver ouvindo esse episódio depois da pandemia, de tudo isso ter passado, fica aí, tá? Que talvez a gente fale um pouquinho, sim, desse momento de maio, né, de 2020, mas a gente vai relacionar literatura e política como as formas de fazer literatura, as formas de abordar a política dentro da literatura. Então fica com a gente. Exato. Achei legal você falando agora, maio de 2020, talvez algum momento no futuro, se alguém estiver ouvindo esse podcast, sei lá, daqui a alguns anos, acho que esse momento vai ser bem simbólico na nossa história, né? É verdade. E não estamos sós, quem vai conversar com a gente hoje, a gente já vai abrir esse episódio com o áudio dele, é Ricardo Ramos Filho. Ele é autor de 15 obras, entre elas Computador Sentimental, Sobre os Telhados das Árvores e Conversa Comigo, esse último pela Penalux. É professor de literatura e doutor em letras pela USP e desenvolve pesquisa na área de literatura infantil e juvenil, onde vem trabalhando academicamente a obra do Graciliano Ramos. O Ricardo também é presidente da União Brasileira de Escritores, a UB, e teremos também nesse episódio o Julian Fuchs, e a gente vai falar o currículo dele depois, quando ele for entrar. Então agora a gente vai ouvir o Ricardo Ramos Filho. Vamos a ele. Olá pessoal, eu sou o escritor Ricardo Ramos e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre literatura, política, o Brasil de atualmente, as questões mais ligadas à pandemia, né, o momento que a gente está vivendo, né. Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa nessa reclusão, né, nessa coisa da gente ficar meio que fechado dentro de casa. E é lógico que para um escritor ficar fechado dentro de casa, a gente imediatamente se agarra com os livros, a gente imediatamente fica muito próximo dos livros. E para mim, essa pandemia, como para mim ela teve um aspecto assim muito de o tempo de repente parar, não seguir em frente, para mim trouxe uma coisa de releitura, de eu reler alguns livros que eu já tinha lido e que fazia muito tempo que eu queria reler. E eu comecei relendo talvez um dos livros mais importantes da minha vida, um livro que eu tinha uns 15 anos quando eu li e que foi um dos livros que fizeram com que eu me apaixonasse pela leitura, que foi o Moby Dick, do Herman Melville. Então eu primeiro li o Moby Dick, li também outro. Eu sempre tive uma coisa até meio curiosa, assim, eu sempre dizia: eu quero ficar velhinho e no dia que eu ficar bem velhinho, não tiver mais o que fazer, que eu puder ficar em casa sossegado, eu quero reler Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. E dos 7 livros da obra, né, Sempre o Caminho de Swan foi a minha maior paixão pela obra. Então eu reli também No Caminho de Swan, reli outro livro que eu tenho paixão por ele, que é um livrinho, Ratos e Homens, do Steinbeck. Pensando um pouco na pandemia, eu li A Peste, do Camus. E estou lendo agora o livro, para mim, o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu estou relendo A Morte de Ivan Ilyich, do Tolstói, né? E, ao mesmo tempo em que eu leio, em que eu me abraço com os livros, eu olho com muita preocupação o momento político, né? Se há uma certa distopia nessa pandemia, se essa pandemia torna o mundo um lugar inóspito, né? Um lugar muito mais difícil de se viver do que jamais foi, a política do Brasil
colabora com isso, fazendo que dos lugares inóspitos, o Brasil talvez seja o lugar mais inóspito, né? Essa política tosca, com esse presidente cruel, eu acho que a palavra que melhor define o presidente é crueldade, um presidente incapaz de emitir um comunicado de empatia por qualquer pessoa que morre, qualquer artista que morre, um sujeito vil que escolhe ministros vis e que tornam um país tenebroso, um país ainda mais distópico do que a gente jamais imaginou que poderia ser. É isso aí, um abraço para todos vocês e cuidem-se. Muito legais, né, os livros que o Ricardo Ramos citou. Eu acho que a leitura ela é um ato político, então ler nessa pandemia constitui um ato político em frente à vida, em frente a tudo que está acontecendo. E ele falou inclusive de um livro que eu amo, Paulo, não sei se você já leu, Ratos e Homens, do Steinbeck. Não li ainda. Então, Ratos e Homens é um livro que eu amo, do Steinbeck, que é um dos grandes clássicos literários. E eu gosto muito desse livro, já quero deixar uma dica, porque eu gosto muito de pesquisar os mestres dos mestres, né, os escritores que inspiraram grandes escritores. Então, um dos escritores que inspiraram o Steinbeck é o Erskine Caldwell. Eu acho que fala assim o nome dele. Ele foi uma referência do Steinbeck, eu vou deixar o nome dele na descrição do episódio para quem quiser conhecer. E Ratos e Homens, a gente tem a relação entre dois personagens, um deles tem uma certa deficiência cognitiva, e ele gosta muito de abraçar os animais, só que ele é tão forte, Paulo, que ele acaba matando os animais. Então, tem uma relação muito interessante entre a força e a doçura. E tem um panorama político que tem a ver com isso também, que são trabalhadores que são explorados, né? Então, o Steinbeck, ele consegue, no desenvolvimento do personagem, tratar de uma dualidade dentro de um personagem. E eu queria que a gente começasse um pouco dessa discussão política por essa via, porque existe uma diferença entre o discurso da rede social, que está muito polarizado, e a gente entende porque a gente odeia o Bolsonaro, dá vontade de xingar ele mesmo. Só que se você transpõe esse discurso polarizado para o seu fazer literário, talvez você deixe de tratar o seu personagem com a profundidade necessária. Se ele só odeia, ele fica raso. Se ele só ama, ele fica raso. Então eu sinto que na hora de criar precisa haver um distanciamento entre as nossas paixões, o jeito que a gente está lidando apaixonadamente com as coisas, para olhar o personagem numa perspectiva ampla. Legal que acho que o Ricardo aí coloca esse lugar de que nesses momentos, né, de afastamento da realidade prática, né, quer dizer, de algum modo a gente está em casa, então isso faz com que a gente não se relacione diretamente com as outras pessoas, não circule pelas ruas, não faça os encontros cotidianos, né? Mas a gente pode continuar seguindo esses encontros com as pessoas e com as coisas, mas por outras mediações, né? Então, assim como muitas pessoas agora estão assistindo muitas séries, né? Inclusive Netflix parece que explodiu de assinaturas novas nesse momento e também as outras plataformas de streaming. Mas também a literatura, nesse momento, ocupa um pouco esse lugar de estabelecer intermédios. E nesse sentido, eu acho que ela também se apresenta ali nessa dimensão política, porque eu acho que um primeiro modo de a gente pensar as questões políticas, já que a gente está pensando aqui já em relação à literatura, né? Não vamos parar aqui para discutir a política afastada da literatura, que não é esse o nosso interesse. Mas acho que tem um modo de entender as questões políticas que é pelo viés das relações, né? A política, na verdade, é sempre uma mediação de poder que estabelece possibilidades de relação. E assim como você estava falando, não dá para a gente pensar a literatura sem a gente pensar as relações, né? Agora, pensar essas relações pode ser tão complexo quanto as possibilidades de relações humanas que existem, né? A gente sabe que os modos de nos relacionarmos, eles são os mais diversos possíveis e eles têm implicações absolutamente complexas, né? Desde as relações familiares, afetivas, amorosas, de trabalho. Então, acho que isso que você está falando é muito importante, que é se a gente
toma como modelo a política, né, como essa questão polarizada só, né, como isso de direita e esquerda, como o bem e o mal, parece que a gente perde todas essas nuances que são muito mais múltiplas e muito mais complexas, que são essas nuances das relações que a gente vive com as coisas e com as pessoas o tempo todo. Eu acho importante a gente olhar criticamente para o discurso no seguinte sentido: se você tem um discurso político, seja lá de que linha for, e você quer fazer uma criação literária, pode ser que você esteja tão sequestrado, tão irritado quanto a gente está nesse momento político, que você leve para o seu narrador ou para o seu personagem de uma maneira que não seja tão interessante para a literatura. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Maravilhoso, Do Lima amo. Barreto, que é um livro maravilhoso. Ali você tem uma discussão política incrível. Eu até separei aqui um trecho do Osman Lins, olha o que ele diz. Esse é um romance sobre o desajuste entre o imaginário e o real, entre a idealização e a verdade, entre a ideia que o personagem faz do seu país e o que seu país é realmente. Mas qual é a sacada? A sacada é que esse livro tem um narrador em terceira pessoa que não se posiciona, não julga os atos do personagem. Então, esse narrador ele não comenta, não avalia o comportamento desse personagem, e os fatos e as consequências são narrados de modo a deixar o leitor livre para julgar os conflitos. Se você está muito apaixonado no seu discurso do Facebook, e se você transpõe esse discurso do jeito que ele é, numa criação literária, você deixa o leitor na baia. Você obriga o leitor a comprar a sua interpretação. E aí você não coloca pergunta, você não chama esse leitor para imaginar, você não olha profundamente para as contradições que todo discurso traz. Eu acho que o escritor ele precisa desconfiar de qualquer discurso. Tem que tomar muito cuidado, porque o discurso, ele reduz. Todo discurso, por mais certo que esteja, é uma redução. E como eu penso que a literatura serve para ampliar fronteiras, a gente tem que ter uma relação crítica com o discurso. Uhum. Eu acho que a gente está partindo de um pressuposto aqui importante que é toda literatura tem uma dimensão política, né? Queira ela ser política ou não queira ela ser política. Porque o fazer político ele não é esse fazer político da macropolítica, né? Essa política institucionalizada que se faz nos poderes, por exemplo, do Estado, né? Seja na prefeitura, seja no governo estadual ou no governo federal, no nosso modelo aqui do Brasil. Mas a política ela é alguma coisa, então, como eu estava falando antes, que se estabelece muito mais do que isso nas pequenas relações de poder estabelecidas cotidianamente. Então, se a gente for pensar que a literatura ela trabalha com pessoas, com humanos explorados de preferência na agudez, né, das suas humanidades, então toda a literatura vai ter ali alguma proposição política. Agora, isso que você está dizendo de que o discurso ele é uma redução, isso eu acho que é uma sacada fundamental, né? Porque se a gente tem isso já de pressuposto, o primeiro pressuposto é toda literatura é política, por mais que você não esteja atento ou que não estejamos atentos a qual dimensão política, e a gente nem consegue ter todas as dimensões políticas claras, né, do que a gente está escrevendo, do que a gente está produzindo, porque, enfim, isso ultrapassa talvez até as nossas intenções, mas se a gente tem clareza de que toda obra tem, sim, um teor político, um lugar político, e que todo discurso é, sim, uma redução, então é importante que a gente pare para observar quais reduções a gente quer fazer e como é que a gente pode armar essas reduções para que elas sejam reduções que, pelo menos, possam, como você falou, ultrapassar essas fronteiras do que é o que a gente já tem visto, né? Quer dizer, talvez a gente não queira, neste momento, ler uma obra literária que sirva apenas para nos dizer que a extrema-direita no Brasil neste momento é genocida. Porque essa é uma redução de discurso que as pessoas que pensam como nós, né, as pessoas que de algum momento estão interessadas no outro, estão interessadas num viver coletivo, nós já sabemos disso, então a gente não precisa da literatura para nos ensinar esse tipo de coisa. Mas que tipo de outras reduções a gente possa fazer que coloquem em jogo as complexidades que levam a esses limites? Eu acho que se o escritor ele entende que é muito importante nunca perder de vista que ele deve devassar a alma humana, ele vai fazer perguntas como qual é o germe desse comportamento genocida?
porque ele se manifesta em alguns de nós? Que violência interna todos nós temos? Qual é o grau de indiferença que todos nós temos? E aí, por isso que eu acho tão importante a gente analisar o próprio discurso, porque eu entendo, Paulo, que hoje em dia existe o gozo do discurso. O gozo do discurso é o seguinte: você vai no Facebook, você faz um textão maravilhoso, falando que o Bolsonaro é genocida, que fulano de tal é genocida. Você sente um prazer, todo mundo curte, só as pessoas que concordam com você, do seu grupo, claro. Você fica tão satisfeito com aquilo que aquilo se torna a sua ação política. Só que, de fato, o discurso não é uma ação prática. Discurso é discurso. Se você só está falando para aquele que concorda com você, nem ação prática ele vai ter, porque você não conseguiu mudar a opinião de ninguém. Você está só reverberando o eco, que é o que você falou. Aquilo que se diz, né? As mesmas coisas sendo ditas o tempo inteiro. Agora, se você olha para isso, sobre o que você está falando, genocídio, por exemplo, e você vai a fundo nisso, pode ser que você tenha uma perspectiva que, inclusive, na hora da criação literária, não vá de maneira literal para o texto. A gente tem inúmeras obras que são excelentes exemplos. O George Orwell. É claro que eu vou esquecer o nome do livro, gente. O livro mais famoso dele. 1984, Revolução dos Bichos? Revolução dos Bichos, tá? Que ele vai satirizar a ditadura stalinista. Ele vai colocar aquilo ali num contexto absolutamente criativo. E eu tenho visto muitos textos literais, tanto em relação a contos, né? Tô falando de contos, tô falando de crônica, tudo bem, porque a crônica tem realmente essa proximidade muito grande com a realidade, mas contos, romances, e aí eu acho que é pouco criativo, na minha opinião. Alguns anos atrás eu fiz uma oficina de literatura, ficou para mim muito forte esse incômodo com a produção de uma parte boa das pessoas que estavam ali. Eram, em geral, escritores mais jovens do que eu e, coincidentemente, eram escritores mais politicamente engajados, que eu acho importantíssimo que existam e que a gente conheça, mas tinha ali um grau de literalidade na produção dessa galera, ou de uma parte, né? Mas dessa galera aí que eu tô chamando de politicamente engajada, tinha um problema que é assim, as questões políticas, na intenção dos textos deles, ela, de certo modo, encobria o que a gente poderia chamar de literariedade do texto. De tal modo que quando você lia o texto deles, você sabia a opinião deles sobre a Marielle. Vamos supor, né? Eu tô aqui lembrando de algum texto que tinha alguma relação com isso. Você sabia a opinião desse cara sobre a Marielle, a indignação dele com a morte dela e, enfim, compartilhava com ele dessa indignação, mas faltava ali uma camada literária que tirasse aquilo do lugar ordinário, do lugar do dia a dia e colocasse aquilo num refinamento de pensamento que é capaz de ativar, como a gente falou no episódio passado, os afetos que a literatura tem esse poder, né, de mexer com coisas que não são a nossa cabeça, que não são a nossa relação com o noticiário, mas que é essa coisa de mexer com os nossos órgãos, de mexer com os nossos sentidos. Acho que nós, como escritores, a gente pode ter esse refinamento, claro, se quisermos, que faz com que essas mesmas intenções, essa mesma indignação em relação à morte da Marielle possa significar uma coisa mais potente do que significa esse textão do Facebook que você está falando. Eu acho que vale fazer uma distinção que é a seguinte, existe uma diferença entre texto panfletário e texto político, tá? No texto panfletário, uma causa ou uma opinião está acima da literatura. No texto político, a literatura dá força a uma visão de mundo que seja política, e aí é diferente. Outro exemplo, Vidas Secas, né? Trata da miséria dos retirantes, da falta de chuva, só que vai tratar o impacto dessa miséria sobre a linguagem dos personagens. Então, é completamente diferente, né? Existe todo um pensar literário, existe toda uma elaboração literária, porque tem outra coisa, se você fica muito dominado e sequestrado, você vai colocar as suas palavras para correr atrás da realidade. Eu estava dando uma olhada agora, retomando o Antônio Cândido, lá no Literatura e Sociedade, e, nossa, aliás, ontem eu comecei a dar uma lembradinha ali do Literatura e Sociedade. Meu, como o Antônio Cândido é maravilhoso, né? Nossa, ele é incrível. Não, e ele escreve de um jeito tão claro e tão lindo, é apaixonante, assim, eu comecei a dar uma folhadinha, de repente, fiquei horas lendo ali. E o Antônio Cândido, em algum momento, que eu não vou lembrar exatamente qual, ele faz um paralelo com isso que você falou,
falando sobre o Senhora, do José de Alencar, que, enfim, eu tenho uma preguicinha do romantismo do José de Alencar, mas a gente sabe que tem a sua importância tanto histórica quanto literária mesmo, projeto literário, né? Afinal de contas, o romance brasileiro tem ali o seu surgimento no romantismo com José de Alencar, né? E suas obras marcaram, né, a história do romance no Brasil. Mas ele faz um comentário interessante em relação ao Senhora, que é, primeiro, o fato de que havia ali, sim, uma questão política. Não sei se o Antônio Cândido estava chamando de política, porque ele está falando de sociedade, mas, enfim, eu entendi assim. Havia, sim, uma questão política que é esse casamento por negociação, né? Então, o Senhora conta essa história de um marido que, enfim, é comprado, né? Ele está falando sobre isso, sobre essa negociação. Entretanto, o José de Alencar, ao falar sobre isso, ele constrói um romance que o Antônio Cândido diz que tem uma estrutura de negociação. Como é que ele entende que o José de Alencar faz isso? Ele avança na história, volta para o passado e vai um pouco para frente e retoma de novo nas questões da linearidade histórica, e ele entende isso como uma negociação, tal qual é a negociação que está se falando ali. Então você veja que aí tem uma proposta estética, né? E vamos entender aqui como o projeto estético esse que torna fundido tanto o projeto formal quanto o projeto do conteúdo da obra. Ele tem ali tudo isso mexendo ao mesmo tempo com essa proposição que tem a ver com essa dimensão da sociedade que ele estava querendo falar ali. Eu acho que aí sim tem uma riqueza e uma força que transcende até os modos de entender aquela questão, porque você não vai entender aquilo só por uma dimensão do discurso no sentido da literalidade dele. Vai ter na estrutura ali, por mais que você não pare para observar a estrutura, ela vai estar dizendo para você, em alguma camada de sentido, tudo isso. Claro, tem que se utilizar dos dispositivos literários, a partir do tema, né. Não é, na verdade, você precisa concatenar esses recursos narrativos, esses dispositivos literários para fazer um projeto estético que tenha uma validade em si e não só por causa do tema, não só por causa do que se diz, mas do como se diz, né. Estava dando uma olhada num livro que eu tenho aqui, pensando principalmente as artes visuais, chama Da Política às Micropolíticas, é da Kátia Canton. E ela faz uma série de entrevistas no livro, é um livro bem curtinho, e as entrevistas são bem rápidas também, e são bem introdutórias, essa é um pouco a ideia dessa coleção. E uma delas é com o Peter Paupel-Bart, e ela pergunta para ele como pensar a política hoje. Eu achei que a resposta dele tem uma coisa que pode nos ajudar aqui. Ele diz o seguinte: o que se entende por política talvez não seja o jogo da representação dos partidos, sindicatos e daquilo que se entende consensualmente por políticos ou por política. Talvez a grande contribuição a partir do pós-guerra, dada por pensadores de vários movimentos, tenha sido enxergar política onde ninguém havia. Ou seja, descentrar o foco e entender que há uma política do cotidiano, que a vida e a gestão do corpo, da sexualidade, da família, da escola, da relação com os saberes, com os médicos, com os psiquiatras, que tudo isso tem uma dimensão política e que o poder não se resume a um presidente, a um ministro. São mecanismos muito complexos, às vezes muito anônimos, que atravessam campos diferentes. Então talvez a minha relação com a medicina, ou o modo como o médico enxerga meu corpo, já tenha essa dimensão do exercício do poder, pois o exercício do poder está por toda parte, seja dos pais em relação aos filhos, seja dos médicos em relação aos pacientes, dos psiquiatras em relação aos loucos, da tecnologia em relação a todos. Enfim, há exercício de poder por toda parte, mesmo naqueles campos considerados neutros ou científicos. Talvez seja isso que alguns chamam de microfísica do poder, ou dimensão molecular da política, ou então da micropolítica. Eu achei muito interessante esse trecho, enfim, isso aqui também retoma algumas ideias que já tínhamos dado aqui, mas porque eu acho que a literatura tem muito mais a ver com as questões micropolíticas do que necessariamente com as questões macropolíticas. Claro, eu posso, enquanto escritor, me propor a um livro que tem ali como cenário, como contexto, um ambiente macropolítico, né? Sei lá, vou escrever uma história em que os personagens são senadores, ministros, qualquer uma dessas posições políticas. Mas, em geral, no que a gente vê na maior parte dos romances, a gente está trabalhando na literatura com esse espaço do micropolítico, que é esse poder que está instaurado no cotidiano.
E mesmo se você quiser colocar a macropolítica, se você não relacionar como esse personagem ou esse narrador levam essa estrutura macro para a vida micro, você não tem desenvolvimento de personagem bom, né? Então você tem que trabalhar, mesmo que você escolha um tema histórico, por exemplo, que vai tratar de alguma questão política, você vai ter que fazer definitivamente esse tratamento micro. Porque a estrutura das narrativas, em geral, ela tá ali nas entrelinhas das ações, né? E as ações estão sempre estabelecidas por algum conflito, algum atrito, porque toda relação está estabelecida por atrito, né? Inclusive, a ideia de política surge exatamente por isso, né? Porque nós, enquanto humanos, temos a necessidade de nos relacionarmos, mas ao nos relacionarmos a gente rola uns fights, né? Lógico. A política seria esse espaço de a gente tentar achar como é que a gente reduz esses fights ou constrói fights que sejam pelo menos aceitáveis e que não coloquem a nossa vida em risco. Então, como a literatura se passa muito nesses campos, né, quando a gente consegue complexizar esses meandros de relações, a gente está, de algum modo, trabalhando com esses poderes políticos e trabalhando com estruturas de pensar e estruturas sensoriais em relação a esses poderes que fazem a narrativa operar de um jeito micropolítico também, mas que faz ela se relacionar com o leitor de um jeito potente. Tem uma outra chave aqui que pode ser interessante para a construção literária, que é a seguinte: quando você olha para a situação política, geralmente você está olhando para os fatos como fim ou consequência. Quando você olha para esses mesmos fatos como sintoma, a sua perspectiva muda, você adensa o seu contato com isso. Porque se é sintoma de quê? Vem de onde? Como? Quando? De que forma? De acordo com qual personagem? Então você começa a desenvolver um pouco mais isso, né? Eu passei, Paulo, por isso na composição do meu último livro, né? Porque eu, No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, tem uma parte que se passa na Guerrilha do Araguaia, que foi o maior movimento de combate à ditadura militar no Brasil. Foram 69 guerrilheiros que combateram 10.000 soldados na floresta amazônica durante 4 anos. Foram dizimados, pouquíssimos sobreviveram. E aí eu tinha essa preocupação no tratamento: como é que eu vou tratar esse período histórico, como eu vou falar de política, e quem vai ser esse personagem? E eu tive muito cuidado para não santificar ele. Porque apesar de eu achar muito importante o combate, a ditadura, etc., ele é um ser humano. Então ele tem seus momentos de luz, ele tem seus momentos de sombra. Então eu quis dar essa profundidade para ele para não parecer apenas um panfleto, um guerrilheiro panfletário, sabe? Um personagem sem cor, sem queda, sem derrocada interna, psíquica. Então eu acho que se você prestar atenção no seu personagem, se você quer tratar uma dimensão da macropolítica, por exemplo, no micro que a gente está conversando aqui, na psique dele, nas características pessoais dele, você tem que fazer esse balanço. Eu lembrei agora também do ensaio sobre a cegueira. Bom, a gente está falando que toda a obra é política, né? Mas a obra do Saramago, toda ela tem isso muito evidente, né? É muito fácil observar quais questões políticas estão ali, né? Mas especialmente no ensaio sobre a cegueira, que me veio agora essa memória, eu acho que tem uma questão ali em relação a isso, que é as pessoas, elas vão aos poucos ficando cegas, né? E ninguém sabe o que está cegando essas pessoas, enfim, e aí tem várias camadas de a gente entender essas cegueiras, mas elas vão ficando cegas e quando elas vão se reunindo, né, então tem aqueles hospitais, a gente sabe pela perspectiva de um dos hospitais, mas parece que tem vários que estão recebendo esses cegos, eles vão se tornando muito escrotos. Né? Então, ele poderia ter tratado esses cegos como vítimas e que, de algum modo, estão ali sofrendo essa dimensão da cegueira, mas não. Então, sei lá, eu lembro de uma cena que, não lembro com muitos detalhes, mas eu acho que é mais ou menos assim. Tem uma das moças que ela sente que foi assediada por um dos caras e, no ímpeto ali de tentar reagir, ela mata o cara. Então, a gente está falando de uma coisa muito grave, né? De uma mulher que, para tentar de algum modo se proteger, ela acaba matando o outro cara. E depois eu lembro que ela fica perturbada e tem esse assombro, né? De ter
tomado essa medida tão drástica, né, em resposta. Mas eu acho que é exatamente esse lugar de intensidade que o Saramago consegue criar é que vai nos levando para essa angústia de, meu Deus, o que está acontecendo, onde estou, né? E ao mesmo tempo essa linguagem dele que vai encadeando uma coisa na outra, são aqueles parágrafos sem parada, né? Não tem ponto, só tem as letras maiúsculas, o negócio vai se encadeando, e o terror ali ele vai se espalhando de um jeito que sai do óbvio, do esperado, exatamente porque ele não coloca nos personagens só o que a gente espera deles. Eles vão mostrar ali facetas muito mais terríveis do que a gente poderia esperar, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com o que você estava dizendo aí. Eu amo Saramago porque ele tem uma capacidade e uma coragem de olhar para o vil, que quando a gente passa por uma situação política muito polarizada, a gente nega apenas o vil. Quando às vezes é preciso olhar para o vil, entender o vil, se relacionar com o vil na via do sentido, na via de como transcrever esse vil numa criação literária, não necessariamente negá-lo, né? E aí a gente tem personagens incríveis como essa que você citou agora. E eu acho que tem a ver também, Paulo, com honestidade, sabe? Já que a gente está falando de micropolítica e de discurso, eu queria voltar um pouquinho uma coisa que eu joguei lá em cima, que eu estava falando do gozo do discurso, quando o discurso serve apenas para chancelar o seu ego. Inclusive, uma das ouvintes, Luciane, que sempre ouve a gente, ela fala que eu adoro essa palavra. Eu tô até pensando aqui, gente, chancelamento, o que isso tem a ver? Tô me analisando psicamente. Mas, enfim. Então, eu acho importante que tem uma relação, lógico, da nossa vida pessoal e do nosso olhar para a gente mesmo e para a nossa vida com aquilo que a gente vai criar. Então, eu acho que vale, nesse momento, o exercício de honestidade em relação a gente mesmo. De que maneira você está realmente preocupado em alterações sociais? Sinceridade, sabe? O quanto você realmente se importa a ponto de sair da sua bolha, de sair da sua rotina? Fica só na dimensão do discurso? Como é que é a sua relação com a economia, com o consumo? Porque os atos diários, cotidianos da gente são políticos. Só que a gente só está reservando a política para o discurso. E do mesmo jeito que é claro, eu não estou falando para você criar um personagem bonzinho que tenha consciência disso. Eu só estou falando para de repente analisar essa honestidade, porque apesar de serem espaços completamente diferentes, eu acho que a honestidade é necessária tanto na vida quanto na literatura. E aí, se você vai tratar politicamente um texto, se você for bem honesto com você pode de repente descobrir que você é muito menos legal do que você imagina. E aí você abre as possibilidades. Você vai olhar para a violência, para tudo isso, de um lugar mais humano, que também te pertence. Eu acho que mapear os monstrinhos, às vezes eu fico com essa imagem, mapear os monstrinhos humanos nos ensina tanto sobre o humano, porque tem coisas nossas que são muito evidentes. Por exemplo, a gente troca muito facilmente habilidades, gentilezas, ou então conhecimentos, né? São coisas que parece que muitos de nós tendem a externalizar com muita facilidade. Agora, tem coisas, né, nos nossos subterrâneos, e nos nossos, eu digo, no meu mesmo, nas pessoas que estão próximas a mim, que a gente tende a silenciar. Por exemplo, eu, pensando aqui fazendo uma microanálise dos meus monstrinhos, eu sempre fico observando assim, eu tenho uma tendência, que é engraçada, mas é insuportável ao mesmo tempo, que é assim, eu fico brigando com as pessoas, com algumas pessoas, dependendo do dia, eu fico brigando com as pessoas na minha cabecinha, que eu falo assim, porra, Paulo, a hora que eu tô lavando a louça ali, que eu tô no automático, de repente eu já tô ali com meu amigo e já falando assim, porque você me falou aquilo daquela hora, isso quer dizer que você pensa... E aí a hora que eu vou olhar pra esse Paulo que fica brigando, ele é totalmente distinto do Paulo que sou eu, conversando com esse meu amigo. E a hora que eu vou conversar com esse mesmo amigo que eu tô brigando ali lavando louça, eu sou fofo, compreensivo, ajudo a entender as coisas, porque é o jeito como eu escolhi me relacionar. Então, Paulo, diga. Você já brigou comigo em pensamento? Acho que não ainda. Mas espere, aguarde que terá esse momento, porque é difícil escapar. Você sabe que eu me identifico com você. No meu caso, o que acontece? Eu tô ficando insuportável, porque eu acho todo mundo imbecil. E não é só bolsonarista, não.
Eu acho a esquerda meio imbecil, eu acho os bolsonaristas imbecis, eu acho o centro em cima do muro, então é terrível. Porque eu não consigo me identificar com nada. Porque apesar de acreditar, enfim, nas pautas de esquerda, lógico, né? Tem uma trajetória de proximidade com a esquerda, até na vida pessoal. Grau de burrice, de falta de articulação, de não conversar com a população. Eu lembro muito daquela fala do Mano Brown, né? Que fala: vocês estão falando entre vocês aí, eu quero ver vocês falarem com o povo. Que não tem nada a ver com literatura, mas você entende? Eu acho que o pensamento, a articulação do pensamento da elite chamada elite intelectual brasileira é muito fraca. Uhum. Pelo amor de Deus, é impressionante, é óbvia, não é criativa, vai muito pouco profundamente nas coisas, e eu acho que não é só o bolsonarista que é responsável por esse lodo. Todos nós, como sociedade, somos responsáveis por esse lodo. Como chegamos a esse ponto? Exato, com certeza. Não, isso é, claro, esse momento é o momento em que a gente está conseguindo enxergar isso porque aconteceu uma coisa extrema, né? Mas essas coisas são nossas. Elas não se desenvolveram nesses... Não faz nem 2 anos dessa história, é impossível. É por isso que eu tava falando essa coisa do mapeamento dos monstrinhos. Quando eu paro, por exemplo, para olhar esse meu monstrinho aí que eu tava contando, mas quando a gente para também para olhar isso, para olhar esses subterrâneos aí dessas relações políticas, das proposições partidárias, das configurações ali do Congresso, enfim, quando a gente para olhar esses subterrâneos, a gente tem ali um material que se pode transformar em literatura, às vezes muito mais rico do que essas coisas que estão evidentes. No Cara Marfisa eu fiz ali uma narradora que ela tem uma espécie de uma amargura que faz com que ela observe o mundo nessa perspectiva um pouco amarga, mas agora também eu estou escrevendo um outro texto que também tem isso, também tem a história de uma mulher que um pouco sofre dessa amargura, e eu acho que isso também tem a ver com esses meus monstrinhos aí que eu estava contando, com a minha identificação deles, mas eu vejo que quando eu consigo invadir esses espaços aqui que eu estou chamando de subterrâneo, eu consigo encontrar muitos mais materiais do que eu encontro quando eu estou olhando ali nas relações mais claras. Né? Então, olhar esse submundo micropolítico me parece muito fértil literariamente, pode ser muito fértil literariamente. Eu lembrei de uma obra maravilhosa, eu não sei como se pronuncia o nome dele, é um poeta carioca chamado Roy David Frankel. O que ele pegou? Ele pegou os discursos dos parlamentares brasileiros durante o impeachment da Dilma, Ah, e ele sim. reformulou exatamente o discurso, só que ele colocou em poesia, em formato Sim, de você me mandou poesia. isso, é maravilhoso. Eu achei É demais. maravilhoso, porque ele recriou aquilo ali e com o peso da forma em relação a como as palavras são colocadas, os cortes que ele faz entre um verso e outro, ele muda as hierarquias de peso entre o que está sendo dito. É uma coisa maravilhosa. E aí sim a gente tem. Olha que coisa linda e incrível. Ele pegou ipsis literis os discursos dos parlamentares. Ele não escreveu nada, mas ele criou. Por quê? Porque ele organizou de maneira diferente. E aí ele dá um outro sentido para aquilo ali. Não, eu achei maravilhoso. Quando eu li isso, eu fiquei, como se fala, hipnotizado. Eu lembro que você me mandou isso, deve ter sido quando você leu. E eu li, inclusive, imediatamente inteiro, assim, porque é maravilhoso quando você vai descobrindo, né, essas ferramentas que a gente tem na literatura de um simples reordenamento, que não é simples, né? Eu tô falando simples porque parece simples, mas como um reordenamento, uma quebra em verso, escolher como é que você marca aqui, como é que você marca ali, como isso dá toda uma outra forma de ler aquilo. Quer dizer, eu sabia do que se tratava, eu sabia da situação, mas eu estava lendo ali com esse recorte estrutural dele que deu para aquilo todo um novo pensamento, né? Eu acho que é esse poder aí que a gente está tentando falar que pode ter quando a gente tem essa consciência de que estamos fazendo, sim, uma ação política também, né, na composição de uma obra literária. Para quem quiser procurar, chama Sessão, essa obra poética dele. A gente vai deixar escrito lá o nome do autor e o nome do livro na descrição do podcast. E na descrição do podcast também tem os nossos Instagrams, então eu queria chamar vocês para seguirem-nos. O meu é Anitta Deak, 0DEAK. O meu é Paul Salvetti, P-O-L, Salvetti com 2 T's e I. Inclusive, gente, porque tem uma novidade em julho. Eu vou lançar um curso de escrita online para falar de recurso técnico. Vai durar 2 meses, uma aula por semana, e aí eu vou acompanhar os textos, então quem tiver interesse
em conhecer meu trabalho como editora e professora de escrita criativa, né? Já dei aula em vários lugares, mas a gente consegue bater um papo melhor lá no Instagram e é por lá que eu vou avisar sobre a data do curso. Isso aí, eu super indico. Inclusive, eu acho que eu nunca comentei aqui isso, mas eu e a Anitta, nós nos conhecemos e nos aproximamos quando eu chamei a Anitta para fazer uma leitura crítica do meu romance. E assim, quando eu recebi aquela leitura crítica, eu falei, não é possível. Não é possível que essa mulher olhou para cada parágrafo do meu romance. Gente, foi cada parágrafo com uma questão, uma problematização. Além de ter me ajudado, me ensinado sobre o meu próprio romance ali, acabou me ajudando a refinar o texto, foi maravilhoso. Então a Anitta tem habilidades aí para trabalhar com os textos que são altamente recomendadas por mim. Então esse curso, muito bem-vindo. Ah, mas eu vou devolver o elogio, porque quando você pega um autor como o Paulo, que é super talentoso, dá aquele tesão de trabalhar no livro, assim, que é uma coisa maravilhosa, né? Porque aí realmente voa, né? Porque muitas vezes você pega os livros que as pessoas ainda estão iniciando, e aí tem questões muito básicas, e é lógico, é super importante apontar para ela todas as questões básicas, mas como o seu texto já era muito amadurecido, eu pude voar na reflexão, né? Eu pude levar a reflexão mais pro alto, e aí é mérito absolutamente seu. Obrigado. Sabe o que eu queria te perguntar? De repente você podia contar pra gente um pouco sobre a coletânea que você organizou, o Contos Brutos, porque, enfim, os Contos Brutos acho que tem ali uma perspectiva que também parte de um contexto político e tal, e trabalhar com essa ideia do autoritarismo, mas quando eu li eu fiquei muito surpreso, assim, com a diversidade de abordagens e tal. Acho que você podia comentar um pouco sobre essa dimensão política ali no livro que você organizou. Bem, a Contos Brutos é uma antologia de contos, né? São 33 contos sobre autoritarismo. Na época eu chamei diversos escritores de trajetórias diferentes, estados diferentes, gerações diferentes, isso era muito importante, e deixei eles livres para falarem de autoritarismo de forma ampla. Então, quem quisesse falar de política, podia falar de política, mas poderia falar também de autoritarismo no corpo. Então, a gente tem uma cepa de textos que vão bem profundamente na questão, e autores, enfim, temos Luiz Rufato, Cristina Judar, Carol Rodrigues, Evandro Afonso Ferreira. Então, foi uma antologia muito legal de organizar, e quando eu recebi os textos, eu fiquei muito surpresa como é subjetivo para cada autor, né? Como cada um vai dar um tratamento de linguagem para o autoritarismo. Teve gente que colocou autoritarismo até na forma, um texto mais duro, quadrado. Teve gente que já foi mais pela temática. Então foi um prazer enorme. Quem quiser, foi publicado pela editora Reformatório, está no site da Reformatório. Eu adoro organizar antologias, acho uma delícia. Que legal. A gente já falou isso outras vezes aqui, mas é muito possível que várias pessoas tenham algum impulso de se utilizar desse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento tão importante, né, para as nossas subjetividades. É difícil a gente fingir que não estamos passando por isso, né? É importante a gente pensar como tem 1000 formas, né, de a gente abordar uma mesma questão e 1000 formas de a gente pensar, juntando a nossa subjetividade, as subjetividades que a gente está estudando, mapeando, com as coisas que estão acontecendo. E acho que isso tem um pouco a ver com a fala do nosso próximo convidado. Vamos chamar o Julian Fuchs? O Julian Fuchs nasceu em São Paulo, é escritor, crítico literário e doutor em teoria literária pela Universidade de São Paulo. É autor de A Procura do Romance, Histórias de Literatura e Cegueira, ambos finalistas dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom. Também é autor do romance A Resistência, vencedor dos prêmios Jabuti de Livro do Ano de Ficção e de Melhor Romance em 2016. E seu último romance é A Ocupação, que saiu em 2019 pela Companhia das Letras. Vamos lá. Vamos ao Julian. É uma questão antiga, se a obra literária deve ou não ser política, se um escritor deve se engajar e responder muito diretamente aos anseios de uma sociedade inteira, ou se deve responder só aos seus próprios anseios ou aos anseios de sua criação, né? Eu sinto que há uma oscilação histórica na assimilação dessas questões ou nas respostas possíveis a essa questão. As circunstâncias, o contexto varia muito, interfere muito, afeta muito a resposta que a gente pode dar. Não há uma resposta unívoca, a literatura deve ou não deve ser certa coisa.
ela responde ao seu contexto, ao lugar onde ela se insere, ao seu papel social. 10 anos atrás, eu acho que essa questão estaria colocada com muito menos força, e hoje a gente vê ela ganhando uma incrível proeminência, né? A discussão sobre a literatura política ganha um espaço que a gente não imaginaria muito pouco tempo atrás. Pessoalmente, eu passei pela mesma oscilação, né? Quando comecei minha trajetória literária, pensava só numa obra autônoma, numa obra comprometida com a sua própria expressividade, não mais, e fui oscilando numa outra direção. A partir da noção que vem do feminismo de que o pessoal é político, né? Escrevendo autoficção, elaborando sobre a minha própria vida, sobre a vida dos meus familiares, dos meus pais que foram perseguidos políticos na ditadura argentina, depois se exilaram no Brasil, sobre o meu irmão que foi adotado naquele contexto, e fui escrever um livro sobre isso, sobre a adoção do meu irmão em meio à ditadura militar, e um livro que era profundamente pessoal e íntimo foi se fazendo inevitavelmente político, né? A resistência passou a ser, e ganhou esse título justamente, A Resistência, para falar de múltiplas resistências, não só da resistência política, mas que não podia fugir aquele contexto e aquela tematização, aquela complexificação da noção de resistência. E publiquei esse livro em 2015, às vésperas do que seria o impeachment, o golpe, a ruptura democrática que a gente viu em 2016. Fui convocado a me tornar um escritor político, efetivamente, a participar do debate público por ter escrito um livro chamado A Resistência, que tematizava a possibilidade de um engajamento também no nosso tempo, e ter escrito e publicado naquele ano tão fatídico, naquele tempo de susto que ainda nos habita, eu sinto. O que eu sinto é que em tempos recentes o que aconteceu foi um arraigamento do papel da política dentro da nossa própria vida. Ela se tornou impreterível no nosso cotidiano, uma força impressionante, a atenção que a gente tem dedicado a tudo que vem da política. E um escritor que quisesse esquecer completamente disso, para mim estaria, em parte, recalcando uma parte fundamental da sua vida e do seu dia, no momento de escrever. É estranho fazer isso, é estranho deixar de lado algo que tem ganhado tamanha importância no nosso cotidiano. Por isso sinto que foi impossível, ao menos para mim, não me tornar um escritor ainda mais político depois da Resistência e mais objetivamente político na escrita de A Ocupação, né? A ideia é ver como as trajetórias coletivas incidem nas vidas particulares, naquele caso, na Resistência, no passado, e no caso da ocupação, no presente, né? O presente, eu penso, tem ocupado um espaço importante na própria literatura. Então a literatura que a gente escreve hoje é uma literatura ocupada pela política, ocupada pelo presente, ocupada pela atenção, ocupada pelas vozes infinitas que nos cercam e que falam sobre essa realidade sem parar. E sinto justamente que, então, pelo menos para mim, o que eu tentei fazer nesse díptico de livros é dar um corpo narrativo a palavra de ordem fundamental do nosso tempo, que é o ocupar e resistir. A proposta em A Resistência e a Ocupação era justamente que a literatura não esquecesse a política, pelo contrário, incorporasse e tentasse fazer dela algo de rico, algo de vivo, algo de sensível, e não algo de panfletário e dogmático, como muitas vezes se acusa a literatura política de ser. Bom, então aí o Julian Fuchs, que tem 2 livros bem exemplares, né, para a gente pensar essas questões de literatura e política, contando sobre alguma coisa que é cara para todos nós, né, esse pensamento de
Em que momento, em que dosagem, quanto é que as questões políticas vão atravessar a minha obra, o quanto eu preciso pôr disso, o quanto eu não preciso pôr, né? Então, achei interessante aí ele contando que a sua trajetória enquanto escritor também acompanha um pouco essa trajetória do Brasil, né? Então, em algum momento, as questões políticas não faziam parte tão grandemente do nosso cotidiano, e à medida que elas vão invadindo o nosso cotidiano, né, com um assombro político atrás do outro, ela também começa a reverberar pela literatura, então passa aí a compor, principalmente esse último romance dele, A Ocupação. Achei muito interessante quando ele falou que o pessoal é político, sem dúvida nenhuma, né, que o pessoal é político, então vale esse nosso exame do que é esse pessoal, né, a gente se aprofundar nesse pessoal para entender quais são as estruturas micro que vão reverberar nas estruturas macro. Isso é um ponto de partida muito importante. Agora, tem uma questão que eu queria colocar aqui, que é quando a gente fala de política, muitas vezes o autor iniciante, diante de uma situação política como que a gente está vivendo agora, que ele fica empolgado para escrever sobre, né? Será que é papel da literatura lutar por um mundo melhor? Se cair nessa de tentar falar de uma sociedade melhor, né? De colocar ali isso é errado, e aí a gente volta naquela coisa de adotar apenas um ponto de vista e colocar isso no projeto literário sem adensar, né, toda essa situação. Porque se a gente for pensar na história da literatura, isso é uma questão muito antiga. Horácio, em 65 a.C., ele colocava que o personagem seria um exemplo da moral para o ser humano. Então existia ali uma tentativa da literatura como um dispositivo moralizante mesmo. E aí, sinceramente, na minha opinião, eu acho que a literatura não serve para tornar o mundo melhor. Porque por vários motivos. Eu acho que a literatura contemporânea brasileira, que é sobre o que a gente fala aqui, ela tem um público, primeiro, muito restrito, né? São, em média, 3.000 leitores, então é um impacto político num nicho que geralmente já tem uma consonância com o que nós, autores, pensamos em relação às pautas de esquerda, ou seja, a gente está conversando mais entre os pares do que com pessoas que não concordam com a gente. E a gente tem o fosso, que é a questão da educação, né? Então, a gente vive num país que tem um problema de interpretação de texto. Então, logicamente que nossos textos não têm tanto impacto, porque muitos dos leitores que gostaríamos de ter não entendem. Então, eu acho que o papel da arte é justamente para não servir em termos práticos. Eu até falei no Facebook essa semana o quanto eu me sentia ridícula e o quanto eu penso, eu preciso repensar, porque não sei se você tem essa impressão, Paulo, assim. Eu acho a literatura uma coisa tão importante que eu tenho uma relação fânica. E aí eu tô tentando me colocar em termos mais realistas, você entende? Porque se você for na rua e perguntar para pessoas comuns quem é Milton Ratum, e olha que eu tô falando do Milton Ratum, ninguém conhece o Milton Ratum. E, em termos práticos, eu acho que a arte tem essa questão da renúncia, que é você, às vezes, até renunciar a um impacto mais objetivo. E talvez a gente tenha que lidar com isso. O que você pensa disso? Se a gente for pensar na nossa história da literatura mesmo, eu acho que tem momentos em que essa perspectiva, né, de uma literatura que não exatamente que quer lutar por um mundo melhor, mas que quer fazer denúncias de um mundo terrível, tem momentos em que isso é fundamental na nossa literatura, né? O próprio Vidas Secas que você citou é um livro que tem uma denúncia ali num momento, quer dizer, quando surgem esses romancistas, né, que são chamados de regionalistas, até meio equivocadamente, não sei se esse é um termo bom, os regionalistas, né, de 1930, eu acho que é um conjunto de romances que a gente tem ali que vão falar sobre traços do presente, né, daquele presente, mas também da história, né, por exemplo, José Lins do Rego com a questão da cana, que são importantes enquanto uma denúncia de um momento que parece que estava meio obscuro da história do Brasil e que precisava ganhar alguma visibilidade, né? Então, de algum modo, estava se tentando fazer com que os olhos do nosso Estado também pudessem observar, né? E também oferecer novas condições para aqueles grupos. Só que eu acho que tem uma mudança de poder da literatura. Não sei se eu estou pensando numa perspectiva romântica agora ao falar isso, porque eu não tenho dados para isso. Mas quando você diz isso, né? O nosso público agora na literatura contemporânea brasileira é de 3.000 leitores,
Eu acho que tem uma mudança de paradigma desse momento que eu estou falando aí, em 1930 e hoje, que é representativo em relação a quantas e quais pessoas são leitoras dessa literatura, né? Talvez nesse momento fosse importante ter esse tipo de denúncia e a literatura talvez tivesse um pouco essa função ou pudesse ter esse espaço com alguma eficiência que, em função de não ter hoje, parece inocente, talvez, pensar que uma discussão só com uma perspectiva ideológica definida na literatura seja capaz de fazer, de fato, alguma transformação, né? Por isso acho que você usou uma palavra excelente, que é pensar como é que o adensamento dessa questão, né? Quer dizer, eu tenho ali a questão evidente, mas como é que, acho que é uma coisa que também a gente está falando aqui o episódio inteiro, mas como é que eu me preocupar em adensar essas questões que eu estou ali me incomodando e tratá-las de um modo complexo, essa perspectiva pode trazer muitas mais riquezas, inclusive nos afetos que elas podem render para os leitores, do que uma literatura que de fato tem ali como pressuposto primeiro transformar alguma coisa, mudar o mundo, transformar um mundo melhor. Eu tenho pensado nos últimos anos, na verdade, foi uma coisa que surgiu internamente, que o meu compromisso é com o texto, independentemente do impacto, e a finalidade é a literatura em si, digamos assim. Se vai ter impacto ou não, a gente nunca sabe, e mesmo se tem impacto, como eu falei, eu acho que o impacto em termos de quantidade é pequeno, mas aqui também, né, quantidade, né? É legal quando o leitor lê. Eu tive os retornos das leituras críticas desse livro e eles são impactados. E aí não é uma questão de número, né? É uma questão de como o leitor vai conversar com a sua obra. Apesar de que hoje eu estou muito pessimista, Paulo. Muito pessimista. Não acho estranho, não sei por quê. Não, mesmo na literatura contemporânea, os leitores, a maioria, de verdade, eles leem buscando uma identificação. Então, eles estão procurando no texto espelho. Eu acho um jeito muito infantil de ler um livro. Então, tá na bosta mesmo, entendeu? Agora, claro, pensando bem, eu jogo, lógico, posicionamentos políticos. Tem temas que são importantes para mim, por exemplo, a integração do homem à natureza, do último livro, e tá lá. Mas eu tento fazer com que isso vire literatura, porque meu compromisso é com a literatura, entendeu? Em primeiro lugar. Eu acho que isso é uma coisa também importante ali da fala do Julian, que é à medida que a gente percebe que sim, que essa questão política ela é uma urgência na minha obra, mas como é que eu a trato em literatura, né? Não estou tratando ela num panfleto, num artigo de jornal, eu estou tratando ela em literatura. Então, quais que são as ferramentas da literatura que eu consigo encontrar para que essas minhas questões se concretizem em literatura? Acho que esse é um ponto importante. Eu estava vendo alguns dias atrás aí uma fala que eu assisti no YouTube da Maria Rita Kell. Ela me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Era a Maria Rita Kell com o Vladimir Safatli. E eles estavam falando de uma coisa que me pareceu muito interessante. Eles não estavam falando nada em relação à produção artística, mas eu fiz um paralelo aí para pensar, que era o seguinte, eles estavam dizendo que, em geral, os sujeitos, e a Maria Rita Kell estava pensando psicanaliticamente, que, em geral, os sujeitos, eles têm dois jeitos de organizar as suas ações, né? Um deles, é muito comum que nós tenhamos, enquanto cidadãos, a potência de agir de acordo com uma demanda. E isso envolve uma expectativa. A demanda é sempre de alguém que é um outro. Então, por exemplo, aí eu pensei na criação artística, né? Tem pessoas que estão interessadas em escrever para agradar alguém, para serem muito lidas, para ganharem prêmios. Inclusive, depois que a gente começou a fazer o podcast, eu acabei entrando em vários grupos de escritores no Facebook. Eu fico chocado o quanto a preocupação, como é que eu ganho dinheiro fazendo literatura, quanto isso é essa coisa do tornar vendável aquilo que eu estou escrevendo, né? O quanto isso é uma angústia da maior parte das pessoas, o que me faz relacionar essa demanda aí de a quem eu estou atendendo, né? Como é que eu já crio uma obra pensando na vendagem dela. E assim, tem uma noticiazinha não muito boa nesse sentido, que é
Vamos contar para eles, Anitta, quanto dinheiro que a gente ganha escrevendo literatura. Olha, mas eu vou falar o seguinte, esse cara que está preocupado com dinheiro, possivelmente ele não faz literatura brasileira contemporânea. Uhum, Então ele já tem uma chance, já aumentou a chance dele de claro. ganhar dinheiro. Porque literatura contemporânea, realmente, tirando poucas exceções. Você sabe que você falou uma coisa muito interessante, Paulo, que é a seguinte: eu não me incomoda tanto quando a pessoa quer ganhar dinheiro, porque existem até caminhos nos livros mais comerciais. Me incomoda, não é nem me incomodar, mas é que eu acho triste, é que muitas vezes não é o dinheiro que a pessoa está procurando, é exatamente o que você falou, são demandas emocionais ocultas. Então a pessoa não saiu da infância e quer palma até hoje. Exato. E a vida dela, a obra dela, qualquer coisa que ela faça é para receber a palminha que o pai ou a mãe não deram quando ela era pequena. Não tem, sinceramente, não tem como você fazer uma coisa que preste. Difícil. E isso não é uma coisa do escritor só, né? É uma coisa nossa. A gente tem mesmo essa. Inclusive, isso tem a ver mesmo, naquela explicação que eu estava contando da Maria Rita Kell, tem inclusive a ver com essa coisa da infância que você acabou de citar, que é isso, né? Esse desamparo que em algum momento a gente sente ali a partir da falta da mãe, em algum dado momento da vida, e que a gente passa a vida toda buscando e correndo atrás e tentando de novo sentir esse amparo e projetando esse amparo num marido, no trabalho ou, enfim, num reconhecimento qualquer. Mas tem um outro jeito, um outro modo de organizar essas ações, que aí a Sueli Ronick estava dizendo que, inclusive, esse é o melhor jeito, por exemplo, de se terminar uma análise, que é quando você começa a perceber que as suas ações, elas não mais correspondem a uma demanda, mas elas correspondem a um desejo. E o desejo, sim, eu não sei se autonomia seria uma boa palavra, mas que tem a ver com esse projeto de autonomia do sujeito. Eu estou dizendo tudo isso para pensar o seguinte: se a gente percebe que essa questão política, por exemplo, que a gente quer colocar ali na nossa obra, ela é fruto desse nosso desejo mesmo, eu não estou fazendo aquilo para melhorar o Brasil, eu não estou fazendo aquilo para que os meus amigos se interessem pela minha obra, eu não estou fazendo aquilo para vingar alguma personalidade política que eventualmente foi injustiçada na nossa história, mas eu estou fazendo aquilo porque há uma potência vital minha que transforma isso num desejo. Eu acho que esse movimento é extremamente genuíno e que se pode usar a literatura para fazer isso, com certeza. Agora, a questão é, eu acho que é essa coisa que a gente pode fazer, essa autoanálise que a gente pode fazer de a quem que a gente está respondendo, ao que a gente está respondendo, como é que a gente está organizando essa resposta. Acho que isso pode ser um jeito de pensarmos que ajude. Com certeza. E em termos mais práticos, eu queria deixar a última diquinha que eu falei lá no início, mas pode ser que não tenha ficado muito claro. Uma das maneiras de sair dessa cilada, dessa possível cilada, é prestar muito atenção no narrador que você escolhe, no tratamento do narrador que você escolhe para contar essa história quando entra a política. Porque se você problematiza esse narrador, aí pode ficar muito bonito. Bem, a gente está chegando já ao final. E queríamos convidar vocês para um quadro novo que a gente vai ter nesse podcast. Sim! Que vai ser o Fala Que Eu Te Escuto. Esse quadro é o seguinte: vocês vão poder mandar perguntas pra gente sobre episódio, né? Ouviram, tiveram uma dúvida de literatura, querem uma luz no fim do túnel, acham que a gente pode ajudar. Vocês podem mandar as perguntas de vocês pelo anchor.fm/literae. Na descrição do episódio tem esse link lá. Na descrição do podcast também. Pelo Anchor dá para mandar áudio pra gente. Então você pode fazer a sua pergunta de 1 minuto, por favor, não vire o louco da palestra. Manda lá pra nós. E se você não quiser compartilhar sua voz maravilhosa com a gente, vai lá no Instagram, me segue o Paulo, manda escrito mesmo que tá tudo certo que a gente lê. Isso. E é legal porque a nossa ideia aqui é que sejam perguntas sobre qualquer episódio. Então, sei lá, você está escutando o primeiro episódio e teve ali uma questão, te gerou uma dúvida, manda pra gente. Claro que nosso objetivo aqui não é exatamente responder tudo e resolver a sua vida e salvar o mundo da literatura. Mas enfim, é um jeito de a gente conversar um pouco mais e desdobrarmos mais as problematizações e, se possível, né, colocarmos ali apontamentos práticos que a gente possa contribuir aí. E se for uma pergunta muito maravilhosa, de repente rende até um episódio, né, Paulo? Vai Com saber. certeza!
os nossos episódios a gente está sempre criando a partir do, né, a cada semana a gente tem uma ideia, a partir de alguma coisa que está nos afetando, pode ser uma pergunta. Exatamente. Mais uma vez, divulguem, contem para os amiguinhos, coloquem aí nas suas redes sociais para a gente juntar cada vez mais pessoas aqui no Literai. Então tá bom, meus queridos, foi um prazer estar aqui novamente com vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, um abração. Tchau, tchau. Tchau.